Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. E hoje eu tô aqui com ele, que é líder de uma comunidade de cripto, líder em Business Intelligence, Bruno Veloso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Babi. Valeu mesmo. Agradeço aqui pela participação e espero poder contribuir. Vamos lá. Pra gente começar, como é que é a regra aqui do podcast? Vamos lá. Quanto menos eu falar, melhor. Então, fica super à vontade para se apresentar, conta um pouquinho dessa comunidade, um pouquinho do que você faz de fato. Beleza. Então, acho que faz sentido a gente começar de trás para frente, né? Porque se a gente começar lá dos primórdios, todo mundo passou por quase a mesma coisa. Mas como que eu cheguei aqui? Como que eu virei líder de BI, líder de comunidade? E eu trago isso com uma paixão ardente hoje, porque lá atrás não era assim. Eu costumo dizer que eu vivi muito tempo no automático. Em algum momento da minha vida eu tive um estalo e foi aí que as coisas começaram a acontecer. E eu acredito que eu não estou aqui por acaso, justamente o nome do Pode Mentorar faz todo sentido. E vamos lá então. Hoje eu tô com 38 anos, né? Eu já passei por poucas e boas aqui. Já fui chamado de novo hoje, então eu tô tranquilo quanto a isso. Mas eu tive durante muito tempo a sensação de que eu estava atrasado na vida. Eu não sei se é comum, pode ser. E aí você começa a ver aqueles papos de coach, do cara que começou depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60 e tudo mais. Mas eu aposto que esses caras também, eles estavam fazendo isso porque eles estavam com a sensação de que eles estavam atrasados na vida, né? Então, eu trabalhei no Bradesco 11 anos, fui bancário, trabalhava com canais digitais. E naquela época, como todo bom bancário, eu não tinha educação financeira nenhuma. Então, o bancário que estiver escutando isso, você vai concordar comigo, porque a gente vive de crédito. É crédito barato, você viaja, você compra um carro, você vive uma classe média padrão ali, porém, você recebe o seu bônus, a sua participação nos lucros para pagar o cartão de crédito. Então, até os Não meus... é só bancário, tá, Bruno? Não? Brincadeira. Hoje, inclusive, a pauta de educação financeira é essencial e eu trago ela em todos os pontos que eu consigo tocar. Seja na minha comunidade, seja com as pessoas que eu conheço no dia a dia, seja com a equipe que eu lidero, de forma direta e indireta. Inclusive, porque eu não posso provar de que existe uma agenda que quer que as pessoas não se desenvolvam financeiramente por conta de benefícios de poucos aí, mas eu faço a minha parte tentando trazer a minha visão e de como eu saí, né, de um filho de... Eu sou filho de um pai que era motoboy, ele já faleceu de câncer. A minha mãe vendia sapato de uma loja de rua, e só que eles sempre prezaram pelo estudo, sempre ficaram ali no meu pé para eu crescer, para eu fazer faculdade. E hoje tem essa narrativa de que faculdade não presta para nada também, né? Que eu acho absurdo. Inclusive, mesmo sabendo de tudo que eu sei hoje, ainda tenho vontade de fazer um MBA lá fora. Trabalho para isso, inclusive. Então, é um assunto que com certeza dá para a gente permear ele em todos os pontos aqui. E aí, nessa época que eu era bancário, eu comecei lá em 2015 a fazer um estudo para a diretoria executiva sobre quais eram os possíveis entraves futuros que poderiam quebrar o banco. E trabalhando em canais digitais, eu comecei a ver algumas coisas diferentes. Aí eu conheci em 2015 o Bitcoin na Deep Web, né? Para quem não sabe, a Deep Web é um lugar meio obscuro, não indexado pelo Google, mas eu fui para estudar algumas coisas sobre segurança da informação e tal. E ali eu me deparei com aquela forma de pagamento diferente e tal, fui estudar. E aí o meu primeiro contato foi comprando através do PayPal, Linden Dollars, que eram dólares do Second Life, para trocar por Bitcoin. Caraca. E aí eu falei, cara, como que eu vou guardar isso? Onde fica? Do que se alimenta? Como vive? E a partir daí eu não parei mais de estudar. Em 2016, já existia uma exchange aqui no Brasil, Mercado Bitcoin. Eu comprava quando sobrava, porque eu ainda não tinha educação financeira ali, era só por pura diversão.
sei lá, a cada 3 meses, R$ 100 no envelope no caixa, tirava foto, mandava para eles e eles faziam a conclusão do depósito. Era bizarro como... E funcionava, né? Às vezes eu ficava tenso, falando, meu depósito não caiu, nem Pix existia. E aí, em 2017, eu viajei, fui para Las Vegas, e lá eu pude interagir com o caixa eletrônico de Bitcoin. E ali foi uma mudança de chave na minha vida, porque eu decidi sair do banco para empreender, e o único dinheiro que eu tinha guardado na minha vida, o único, Tava em Bitcoin. não, eu pude, voltei, pensei assim, cara, a gente tá 20 anos atrasado no mínimo do Brasil. E eu dei all-in, comprei tudo de Bitcoin. E ali eu peguei 1.650% de alta. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, não na minha conta, né? Que trabalhava no banco eu via bastante, mas a minha sempre estava no limite do cheque especial, mais o cartão. E aí, deu um dos estalos foi aí. Eu pude perceber o poder que eu tinha na mão, o poder de liberdade, o poder de algo que não chega a ser apolítico, mas ele foge desse controle da emissão estatal de dinheiro, ele permite que o indivíduo, por si só, seja o seu próprio banco. Basicamente é isso. E eu só conhecia o Bitcoin, não conhecia as outras criptos e tal. E aí, nesse 2017, eu comecei a estudar muito. Alguns amigos ali chegaram para mim e falaram, meu, cala a boca e toma meu dinheiro. E eu cheguei a gerenciar mais de 20 contas aí de cripto. Eu cheguei a ter na minha carteira, comecinho de 2018, sei lá, mais de 6 bitcoins ali. Ethereum, XRP na época, EOS, Nano e tudo mais. E por que eu cheguei a ter, né? Essa é a parte da história triste que todo mundo do mercado tem, alguma delas, sempre tem. Eu achei que era auto-infinita. E eu descobri que eu saí para empreender e que eu não sabia empreender. Eu entrei num negócio para entregar site, a rede social, a identidade visual completa. E em poucos meses eu tive um puta aprendizado porque eu tinha que contratar o menino do design, eu tinha que pensar na estratégia, só que eu não entendia de marketing digital, eu não fiz um plano de assinatura, eu não tinha uma base. Eu era o criativo que executava, mas eu não tinha o background. E aí eu me fudi, porque eu tive que começar a vender na baixa para sobreviver. Puta. Então eu vi, bateu o topo e comecei a vender na minha posição para pagar a conta de água, conta Mas tu de chegou a ter luz. prejuízo? Não Porque tive. assim, não chegou a baixar a ponto de não compensar, Não. né? Janeiro, fevereiro de 2018, eu quitei meu carro. Eu liguei pro Bradesco Consórcio e falei, ó, gera aí o boletinho que eu vou pagar aqui. Zerei toda e qualquer dívida de cartão. Eu viajei pra Disney, dei uma... Isso tem gravado. O Mickey me expulsou da sala dele, porque eu dei uma sarrada no ar, dentro da sala do Mickey. Gente, Eu tem não- lá uma foto dele na Disney, persona não grata. Persona não grata. Eu não gostava já muito dele ali, a gente já... Dele não. Do contexto ali eu curto, mas a do Ratinho eu Entendi. tinha minhas ressalvas. E aí eu voltei, cara, com o rabinho entre as pernas. Eu falei, cara, eu preciso voltar pro mercado corporativo. Senão, eu vou zerar minha posição. Tava com um monte de altcoins que eu carreguei achando que iam subir, mas o mercado começou o que a gente chama de bear market. Então eu fiquei com mais de 40 altcoins. A minha posição de Bitcoin sempre tinha sido a maior. A posição das outras pessoas eu mantive travada naquele momento, porque eu tinha essa visão de bancário banqueiro, né? Então eu sabia ali já administrar dos outros e ali eu comecei a aprender o que era educação financeira. Então, eu posso dizer isso claramente, o Bitcoin me ajudou naquela época e até agora a ter educação financeira, análise fundamentalista, análise de sentimento, a entender as pessoas, o mercado, a ter passado por um deserto realmente, porque eu não via outra saída. E aí eu trabalhava já com BI no Bradesco, era o que eu fazia, era analista de informações gerenciais. E eu voltei para uma empresa de BI, recebendo metade do que eu recebia como líder de equipe no Bradesco, contando o vale-refeição para ver se eu conseguia comer o mês inteiro, apertado, estava casado na época, fiquei
14 anos com uma pessoa, e, enfim, mas isso daí são histórias da pandemia. Todo mundo ali na pandemia sofreu, só que é interessante ligar esses dois pontos, né? Porque 18 e 19 foi onde eu voltei com o rabinho entre as pernas pro mercado de trabalho, só que eu tinha um restinho lá de dinheiro, eu paguei um cara para me ajudar a deixar o LinkedIn bom, e aí eu fui chamado para trabalhar na United Health, que era a controladora da Mil. Tô lá até hoje, inclusive, tenho minha equipe, os meninos são foda, tenho a equipe com 4 pessoas fera, a gente atende mais de 5 equipes diferentes, a gente consegue atender hoje, em alta performance, mais de 700 pessoas. Então, a gente foi realmente construindo um trabalho de formiguinha, por quê? Porque eu sempre levei o BI muito a sério, né? Então, não tem essa de bases manuais feitas artesanalmente, não, a gente fez trabalhos com TI e tudo mais para deixar tudo bem bonitinho. E aí, o que aconteceu, né? Eu dentro do mercado de trabalho de novo, falei, cara, eu sei fazer dinheiro lá, eu não sabia segurar. Agora eu tenho que fazer a lição de casa, tenho que fazer de novo e tenho que segurar de novo. Então eu baixei a bola, fui fazendo ali os meus estudos, começou a mudar as leis, então até 21 eu estava com as posições de terceiros e eu comecei a executar. Eu devo ter gerenciado ali por volta de 600 mil, 1 milhão dos outros. Então, na época era tranquilo, eu podia cobrar 20% do ganho, ficava com... Mas era a longo prazo, né? Era um position trade, um swing trade, enfim. Nunca fui o degen que fazia trade de tudo ou nada. Então, naquele momento, eu falei, cara, eu tenho a faca e o queijo na mão, eu preciso voltar para dentro, me estruturar. E na pandemia, eu estava estudando muito o mercado americano, porque tava um blá 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 de que as coisas não estavam tão bem assim em 2019, muita impressão de dinheiro e tudo mais. Eu tinha uma merrequinha de fundo imobiliário de ação e um CDB. Eu executei tudo em, sei lá, última semana de dezembro para não precisar entrar no imposto de renda do ano seguinte, né? E aí virou janeiro, antes da pandemia, eu comprei ouro, dólar e Bitcoin. Então, quando um monte de circuit breaker acontecendo, todo mundo, socorro, tal, não sei o quê, eu tava comprando nada Cardano a 10 centavos, Bitcoin a 12 mil, Porque eu lembro que teve uma 8 queda mil. bizarra naquela Bizarra, época. Eu é. sei que um pouquinho antes da pandemia chegar aqui, teve uma baixa absurda, assim, que teve notícia, eu lembro. Começou no finalzinho de dezembro com as notícias da China. E lá as coisas vão acontecendo e a gente é sempre... O brasileiro é o corno manso, né? Ele é sempre o último a saber. E aí, só que eu já estava acompanhando de fora, então eu me posicionei e na pandemia eu consegui me estabilizar. Então foi ali outra virada de chave em que eu, legal, eu consigo agora me manter tranquilamente, legal, só que eu quero ensinar as pessoas. Eu quero levar o que eu passei, a minha dor, de alguma forma útil para frente. E aí eu comecei no fim de 2020, mais ou menos, a procurar mais sobre o mercado, entender como me posicionar de uma forma mais visível, digamos assim, né? Eu sempre fui low profile, na real. A minha foto do Instagram era de boné, assim, fechado com os amigos e tirava foto do pôr do sol. Era a minha diversão. Sempre gostei de tirar foto, então eu, eu mostrava qual era a minha visão. E aí, me separei na pandemia, tive um burnout no trabalho Caraca. em 2021 e ali eu comecei a olhar para dentro. Eu acho que ali foi a maior catarse que me fez estar onde eu tô hoje, porque eu percebi que eu não tinha amor próprio. Eu percebi que eu nunca tinha olhado para mim. Eu já, quando era mais novo, eu gostava de esporte, eu gostava de treinar e tudo mais. Eu tava sedentário, eu escolhi não ter conforto nenhum. Tava sem a minha cama de casal e peguei um colchão na casa da minha mãe, joguei no quarto e falei, foda-se, eu só preciso trabalhar e aqui eu uso para descansar. E eu tava voltando do Rio de Janeiro, numa viagem que eu fui escolher um mentor de cripto, porque eu fui atrás da mentoria justamente para entender, e eu queria ver ao vivo quem que era que poderia me ajudar.
E eu tive uma crise de nervo ciático com 35 anos. Caraca. Aí eu falei, doença de velho com 35 anos, vai se foder. Aí eu peguei, voltei, eu falei, não, esse não sou eu. E então, entre esse burnout e essa crise, eu indico para todo mundo, faça terapia, busque formas de escape que sejam benéficas para o seu corpo. Então, sei lá, 2012, 11, eu tenho um monte de medalha de corrida daquela época que eu fazia 5, 7K e tudo mais. Mas em um momento eu parei e nunca mais corri, fiquei 10 anos sem correr. Eu voltei a correr, me matriculei na academia depois que o remédio fez efeito. Comprei uma cama. Um andador. Brincadeira. O quê? Um andador. Um andador quase, né? Tava precisando já. Eu comprei uma cama. E aí eu falei, cara, tenho que mudar isso daqui. E aí eu comecei ainda naqueles eventos, fim de pandemia, todo mundo de máscara no evento e tal. Era de marketing digital. Fui em alguns totalmente de pessoas duvidosas, não duvidosas do caráter, mas coaches de prosperidade e tudo mais, sabe? Duvidosas. Tudo bem. Duvidosas. Hoje não tenho dúvidas, Não mas... subiu a montanha, esses caras. Não. Mas eu sempre tive a mente aberta pra olhar pra todos os lados. Então eu amo ser o mais burro da mesa. Tem uma amiga minha que ela fala assim, não fala isso. Eu falei, você não entendeu. Você não deixa quieto, mas eu prefiro ser o mais burro da mesa pra aprender com quem tá ali. E aí eu fui aprendendo muito, né, a filtrar as coisas. Então, nesse momento, eu comecei a ver que, cara, o potencial era de acordo com a energia que eu aplicasse naquilo, né? O conhecimento eu já tinha, estudava todo dia, então chegou num ponto que eu falei assim, cara, vamos lá. E aí, num desses eventos aí de um cara que era o professor dos outros que dão aula, e ele é low profile, eu consegui ter uma visão ali diferente. Aí, naquele momento, eu criei um Instagram, dei um nome, né? Porque eu não usava um nome bonito, igual você contou a história. Tem história do Pode Mentorar. É um nome totalmente bizarro. Tem que chamar alguém pra me entrevistar um dia pra eu poder... Ah, certeza. Eu acho que o Johnny. Chamava... Eu assinava como Crypto Burns, mas não fazia nem sentido em português. E aí eu falei, cara, Bcrypto vai ser o nome. E aí eu criei a Bcrypto, idealizei ali naquele momento e fiz um logotipo eu mesmo, até hoje, inclusive, porque eu me dediquei para fazer. Não que eu Não tenha... tinha IA ainda, né? Não pra tinha fazer IA logo. ainda, deu um trabalho da Essa porra. aqui quem fez foi minha sócia. Né? Tá A ali. IA. A sócia, a GPTeia. Eu brinco que o ChatGPT é o nosso quinto funcionário, e aí o GPT a gente já apelidou ele de Gabriel, é Gabriel Pedroso Tavares. Ah, É o quinto elemento da e equipe. eu chamo o meu de Gepeto. Tá, Vai entender. Gepeto, faz sentido. Então, naquele momento, eu tava com a cabeça borbulhando, sem saber o que fazer. Eu não entendia o que era networking, mas eu sempre tive facilidade de conversar com as pessoas. Eu sempre fui ganhando cargos, subindo na empresa, porque eu sempre fui uma pessoa transparente e não tenho nenhum receio de falar com o CEO ou com outra pessoa. Claro, a gente tem que saber como se comunicar dependendo do nível. Mas isso eu não tinha essa percepção. E aí eu comecei a ter, falei, cara, se eu correr atrás, vai dar bom. Então eu botei uma meta, eu saí, sei lá, de 15 seguidores que eram os meus amigos ali, falei, me segue aí, vou começar a criar conteúdo e tal, para mais de 1.000 em, sei lá, 4 meses, organicamente. Eu sou totalmente contra a compra de seguidor, apesar que em alguns negócios isso é irrelevante. É que eu acho que não adianta nada, né? Não, Quando eu trabalhava na RD, a gente chamava de métrica de vaidade. Porque total, se você perfeito. tem um objetivo de fazer algo com seus seguidores, não adianta nada comprar. Perfeito. E ainda mais que na época que a galera comprava 2 anos atrás, era um monte de iraniano, indiano, filipino, que não fazia sentido nenhum. Hoje, eu já vejo que existem fazendas de celulares em que as pessoas usam IA para gerar os comentários e tudo mais. Tá bem avançado, inclusive, esse nível aí. Mas ele vai interagir, ele vai curtir, mas ele não vai comprar de você.
né? Então, não gera que- caixa. É que é aquilo, né? A gente tá no mundo do ego, a gente tá vivendo a Total. fase da, isso acaba virando, de fato, uma medida entre as pessoas, né? É muito engraçado como o seu número de seguidores dita como as pessoas te tratam. Então, Total. dependendo da profissão, eu nem julgo quem faz. Porque eu fico pensando assim, cara, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, Uhum, às vezes eu passo no Instagram e a pessoa faz, sabe? Tipo assim, por nada. E eu falo, cara, uhum. você nem sabe por que que eles estão aí. Você nem sabe Faz... de onde veio, por que que isso gera um valor em mim? Que você não conhece. E causa impacto na outra pessoa, Causa né? total. 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 E eu vejo assim, até de amigos meus, por exemplo. Tem uma amiga que tem lá, sei lá, 200 mil. Apresento, todo mundo trata normal. Daí quando a pessoa, qual que é o teu Insta? E olha, nossa, tipo, esse cara. Tipo, deixa eu, sei lá, amarrar seu sapato. É quase É isso. tipo isso, É cara. tipo isso. É muito doido. E, tipo, eu entendo porque o mundo está assim, né? A gente tá vivendo na época de aparência e tal, mas se você quer vender, Cara, não vai ser assim. você me fez lembrar de uma história boa e curta. No ano passado eu conheci uma pessoa que ela viralizou com um vídeo que era totalmente de entretenimento. Não vou. Isso realmente eu não posso falar quem era o nome porque vai dar ruim. Não, não tem problema. Mas ela tinha lá, sei lá, 20 e poucos mil seguidores e ela se gabava muito disso. Muito, muito, muito. E ela falava, você aí tem só 800 e tal, não sei o quê, em uma parceria, né? Aí até o dia que eu mandei ela enfiar todos os 22 mil no cu dela. Aí eu saí tão leve desse dia porque eu falei, cara, as mesmas pessoas que estão te vendo são as que veem a Virgínia e jogam no Tigrinho. Então, qualidade nenhuma. Quem tá lá na Bcrypto hoje, e eu não me importo realmente com essa métrica, por dois fatos. Primeiro, o PIB dos meus seguidores, eu fiz uma conta superficial e passa de 1 bi. Caraca. Então, eu tenho isso como, pô, existe um nível de confiança aí, né? E tem uma frase do mercado cripto que é Don't trust, verify. Né? E se eu tivesse tatuagem, eu tatuaria essa face em mim. Eu não fiz nenhuma até hoje, no dia que eu for fazer, essa daí tá anotada já. E Don't trust, verify. E hoje a gente vê realmente uma briga de ego muito grande para ver quem tem o negócio maior e tudo mais. Mas eu nunca me importei com isso, por quê? Porque eu tava com muito medo de crescer. E o medo de crescer tá vinculado a eu ter voltado pro mercado corporativo e ter as minhas atribuições. Hoje, o que eu faço? Eu sou líder de uma comunidade que tem mais de 400 pessoas. Ninguém vai achar o link em lugar nenhum porque ela é fechada. Claro, a gente pode convidar pessoalmente quem faz sentido participar ou não. Faça o seu pitch para participar da comunidade, envia por Instagram. É quase isso. O Shark Tank da Por cripto. quê? Porque as pessoas que estão lá dentro se importam. Tem dono de exchange, tem pessoas que desenvolvem apps que vocês usam no dia a dia. E se qualquer um entra, deixa de ser o que é, né? Deixa de ser o que é, mais do que isso. A gente criou realmente uma mente mestra, funcional e online o tempo todo. E aí hoje eu tenho muita tranquilidade em falar isso, porque das 8 às 6 eu posso me preocupar totalmente com o meu trabalho de líder de BI, construir solução, estar com a equipe, fazer acontecer com a diretoria, sentar, me reunir. E eu sei que a comunidade está rodando sozinha. Estão falando de DeFi, estão falando de trading. Inclusive ontem, primeira mão aqui, fechei uma parceria com a Bybit e a gente vai participar como uma equipe oficial no Campeonato Mundial de Trading. Caraca, E nem aí, sabia que isso existia. sim, o prêmio é de mais de 8 milhões de dólares. Peraí, gente, que todo mundo ficou um pouco passado aqui, brincadeira. O prêmio total ele vai Caraca. sendo distribuído em frações, em fases, né? Mas como é que é um campeonato de trade? É pelo melhor PNL, né? O melhor resultado de equipe. Então, eu tô recrutando 10 traders dentro da equipe. Que Sim. loucura. E o ideal é só não fazer merda. Se não fizer merda, dá certo. Porque o cara que vai no que a gente chama de FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, ele vai fazer merda. E o cara que vai ficar com o outro termo que a gente usa, que é o FUD, que é o Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, dúvida e incerteza, vai fazer merda também. Porque se você é movido pela ganância ou se é movido pelo medo, você vai fazer merda no mercado. Então, para ter essa neutralidade, primeiro, você tem que estar com pessoas que vão te apoiar a baixar sua bola no mercado. E várias vezes eu precisei ver outras pessoas dando uma visão porque eu tava no FOMO, porque eu tava no FUD. Se eu não tiver
a autorresponsabilidade, eu não entender que isso pode ocorrer com qualquer um, porque é natural do ser humano, eu também vou fazer merda. Então, tô recrutando pelo menos 10 traders lá. A gente tem uns 20 bons, mas vamos ver se todo mundo vai conseguir equalizar a datas e tudo mais. A gente tem 7 dias para fazer isso. E, pô, qualquer resultado para mim positivo vai ser muito bom. Se der negativo, a gente volta para dentro e entende. Mas dá para controlar, dá para entender ali como se posicionar e tal. E até a gente brinca que um dos campeonatos passados, em uma fraternidade que eu participo, o cara que ganhou da equipe, ele abriu um trade, foi pra praia, ficou sem sinal, fez 150%, fechou o trade, acabou o campeonato, ele foi o ganhador. Então, Não. Mas isso daí é o tipo de coisa que não acontece comigo, você me desculpa. não, no caso Não. dele foi sorte atrelada com... Tem gente que pode só fazer besteira que sempre dá tudo certo, não existe isso. Esse daí tava com o rabo virado pra lua. Porra. Total. Tudo Então, bem. hoje dentro da comunidade, eu trago uma tese de investimento, que eu acredito que seja o diferencial, né? Então, eu trago a minha tese que chama Carteira Antifrágil, baseado no Nassim Taleb, que a fragilidade é igual esse copo. Se eu jogar ele ali no chão, ele vai quebrar. A resistência, a resiliência é esse microfone. Se eu jogar, ele não vai quebrar. Vai absorver o impacto, tá tudo bem. A antifragilidade se beneficia do caos. E quem se beneficia do caos melhor que o Bitcoin, eu não sei. Então, hoje, metade da minha carteira nessa tese é Bitcoin, 20% é dólar, e os outros 30% eu boto para torar. Aí a gente vai fazer pool de liquidez usando protocolos descentralizados, vai fazer swing trade, vai fazer compra de gemas que provavelmente vão explodir por alguma narrativa, se posicionar em algum momento. Então, pega a call aí, ó. Agosto, que dia é hoje? Dia 20 de agosto, 2020. Pô, a call melhor que essa aqui não tem. O ecossistema do Trump tá para sair agora. E ele já tem uma stablecoin dele funcionando chamada USD1. Quem quiser só rentabilizar o caixa e criar uma pool de liquidez de dólar com a stablecoin dele, que também é pareada em dólar, tá pagando 18% ao ano. Claro, mais gente entrando, vai cair nesse yield, mas você pode deixar o seu dólar rendendo lá. Não tô falando para comprar nada de super volátil, não. É o que o cara com dinheiro lá realmente quer fazer. Ele prefere ganhar os juros do mercado padrão do que perder dinheiro. Sim. Ele aceitava isso quando os juros eram negativos já. Então, Caraca. se disponibilizar um tanto ali, e aí quem gosta de especular vão ter os tokens ligados a essa narrativa. Tá? Então tem bastante coisa para estudar aí. E muita coisa também relacionada aos movimentos macroeconômicos, como mudança de taxa de juros. Tá aí uma expectativa gigante para que setembro mude, mas só vai saber no dia. Por mais que o mercado queira precificar, amanhã, quinta-feira, tem informações de emprego e informações do PCE, se eu não me engano, que é um dos índices de inflação. Sexta-feira tem o simpósio da Jackson Hole, que é um simpósio que é feito pelos presidentes dos bancos centrais americanos, e o Jerome Powell vai discursar. O viés que ele der ali vai ditar o que vai acontecer no mercado até a mudança da taxa de juros. Então, a gente está online. Sim. O que acontecer amanhã e sexta vai ditar o que a gente vai fazer com a nossa carteira. Por exemplo, na rede Ethereum hoje eu soltei no grupo, tem um grupo VIP dentro da comunidade, e até conto como que eu não monetizei ele, não cobrei nada por isso. Eu soltei hoje de manhã a minha posição em Ethereum, que está travada como colateral no protocolo de empréstimos, e o resto que eu tenho na carteira está 100% dólar. Eu prefiro estar exposto em dólar e poder rentabilizar ele do que simplesmente ficar tirando para todos os lados e caçando trade. Eu sei que é muito mais fácil eu comprar mais barato num pânico do que eu ver o meu dinheiro derreter, né? Então, esse grupo VIP é bem interessante porque eu trago o que eu faço na minha carteira. Eu não dou sinal, não falo compra aqui, vende aqui, não. Eu falo, ó, fiz esse movimento, se quiser copiar, ok, copia tudo mais, por sua conta em risco, né? Até porque não tem regulamentação clara para isso. Mas eu abri ele uma vez só e eu falei para as pessoas, eu não vou cobrar nada, mas eu quero que se você quiser participar, eu quero que você me mande um vídeo de 1 minuto
dizendo se você aprendeu alguma coisa comigo ou com a comunidade. Então eu consegui ali prova social real e feedbacks ótimos que me fizeram melhorar várias coisas. Então, hoje eu estou construindo algo maior para poder realmente monetizar isso de uma forma clara, mas do mesmo jeito que eu trouxe esse ponto, né? Hoje eu tenho o mercado corporativo ainda como a principal fonte de renda porque eu não tiro nada de cripto, eu só reinvisto. Então, eu decidi ficar trabalhando, ganhando o meu salário e é um exercício mental fudido porque muitas vezes a ganância vai te puxar para querer gastar o lucro de alguma coisa, para querer comprar uma besteira, para, sei lá, fazer os gostos, as vaidades da vida. E aí não, eu peguei e falei, cara, eu até 2030 eu tenho um plano, eu vou seguir ele. Se as coisas acontecerem drasticamente, exponencialmente antes disso, eu tenho consciência do que fazer. Por quê? Porque eu já me fudi lá atrás. É isso que eu ia perguntar. Você já foi o cara gastão? Gastão não, De mas comprar, tipo, coisa de marca, caras, tentar... eu gosto de tecnologia. Então, eu comprar, sei lá, ir até o Paraguai para comprar uma Nikon, ir até Miami para comprar um Mac, e viajar e, sei lá, comprar, passar no outlet e voltar com o armário inteiro, mas eu gosto de qualidade. Eu nunca fui, na verdade eu compro roupa uma vez por ano e olhe lá. Então não curto, não ligo pra marca nem ostento. Mas eu nunca fui o cara que segurava. Eu gosto de comer bem, gosto de sair, gosto de passear. Então, o gosto vai se refinando com o tempo, né? É, Imagina complica, assim, né? imagina assim, quando você comia no PFão e você pensava, pô, Nunca me ocorreu. não, né? Mentira. Nunca comeu uma Não, eu fiz marmita essa pergunta branquinha. porque você falou lá no começo, né? Que você veio de uma família humilde e tal. Uhum. E eu também, eu conheço muita gente que também. E eu vejo que tem a falta de educação financeira, junto com a falta de ter tido as coisas na infância, muitas vezes a gente se coloca naquele lugar de, poxa, finalmente estou ganhando dinheiro, eu quero poder ter aquilo. E eu vejo isso muito em volta. Então, como a galera começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, cara, já compra, enfim, tem que ter o celular mais novo, tem que ter, enfim, computador mais novo, sei lá. E aí, por isso que eu te perguntei, assim, Total. porque você ainda me parece um cara ainda mais centrado nesse Não, ponto. nesse ponto eu sou equilibrado, mas eu já fiz algumas merdas grandes, porque o primeiro carro que eu comprei, eu tinha 19 anos. Eu peguei o carro que meu pai tinha, que era um Golzinho Bola, 96 CLI, tomei ele de assalto do velho, e aí ele falou, dirige, só me ajuda aí com a gasolina e tudo mais. Aí ele falou, mas eu não vou te dar nada. E aí eu falei, beleza, tranquilo, eu me viro. E aí eu entrei no Bradesco, comecei a trabalhar lá. E nessa daí eu saí de um salário de R$ 287 para um salário de 900 na época. Ficou milionário. Eu ia todo final de semana pro Armazém da Vila, pro Santa Aldeia, Cara, o que eu fui de balada durante uns 3 anos, dava pra dar entrada em uns 2 apartamentos. Então, o meu erro foi que eu não guardava nada. Eu só vivia. Eu, tipo, não me endividava ao ponto de, pô, me fudi e não consigo mais viver, preciso de ajuda. Não, era no limite. Mas, cara, o que eu gastei de dinheiro tomando Eu acho que cachaça, todo velho. mundo, quando começa a ganhar um pouco. Que não tem, e começa a ganhar um pouco Total. mais de dinheiro, passa esse momento, assim, né? Não, eu lembro que eu passava no Carrefour assim e falei, nossa, eu sempre vi essa Absolute Vanilla no clipe, eu nunca pude comprar, Aí agora eu tu vou ir no comprar. mercado as primeiras vezes sem olhar o valor das coisas, tem uns detalhes assim, né? Total, total. Aí Muito fala, doido. não, tô com o dinheiro na conta aqui, vai pagar. Então, não, isso é real. E aí o primeiro carro que eu comprei foi um Polo. Eu dei o Gol de entrada e aí eu assumi. Falei, pai, você não precisa me ajudar em nada, eu vou pagar, eu posso agora e tudo mais. E aí eu fiz um leasing desse carro. Cara, eu fiz isso no meu primeiro carro. E Também. eu paguei o boleto também desse livro inteiro. Quando eu fiz as contas, eu comprei o carro com 30 mil, vendi ele com 150 mil quilômetros. Eu rodei metade do Brasil com ele. Só que quando eu fiz a conta, e na hora que eu fui vender, ele Sobrou tava 5 mil. valendo menos do que a entrada e paguei 3 carros. E aí eu falei, cara, que cagada financeira eu fiz na minha vida. E eu não tinha essa noção. E aí hoje,
A minha cabeça é totalmente diferente. Eu vivo com o mínimo possível, eu nem gasto meu salário inteiro. Até porque quando cai o salário, eu já separo um pouco, compro dólar e mando para corretor em algum momento, para exchange em algum momento interessante para fazer um aporte. E você falou do celular, isso daqui é um desafio. É um 16 Pro Max. Eu não ligo, não. Eu tenho Android, tive iPhone e tal. Mas me desafiaram a comprar um celular com dinheiro de trade. Eu comprei ele semana Olha retrasada, só. fazendo a documentação com o pessoal da comunidade. Eu demorei 3 meses. E o último trade foi um trade em Litecoin, que é uma das criptos mais antiguinhas aí. Em um padrão que estava muito interessante. E aí eu entrei ao vivo na call que a gente faz de domingo. E aí tava lá um parceiro, Brunão, o Tasso acabou de abrir o mesmo trade que você. E o Tasso é um cara pica, tem, sei lá, uns 500 mil seguidores. Ele é um dos meus mentores de cripto, multimilionário. Falei, se ele entrou no mesmo que eu, falei, beleza, eu aumentei a mão, aumentei a alavancagem num tanto que o meu stop ficasse no limite. Passou 2 dias, tinha dado 300%. Cara, Aí eu falei, agora eu paguei. Aí peguei o celular. E aí foi esse o ponto. Eu falei, eu não vou passar no cartão de crédito, pagar o preço de um carro no celular, não vou pagar mais da metade de imposto, eu me recuso. Aí foi nessa hora que geraram um desafio. E você pegou aí. um voo, Hã? pegou um avião. Não, não. Aí eu fui pro Rio de Janeiro no Blockchain Rio e um parceiro meu tem uma loja de iPhone, importado. E ele chama Bruno. Eu falei, Brunão, tá aqui, já fiz. Ele, não, tô acompanhando, tudo nosso e tal. Vou te levar, você quer que cor? Beleza, ele me levou lá. Aí na hora de pagar, ele falou, você vai transferir em quê? Bitcoin, Solana, qual carteira? Aí eu pensei, falei, não, passa no cartão. Por quê? Enfim, a ironia. Não, agora entra a estratégia. Eu peguei o Isso. dinheiro que eu ia pagar à vista e joguei num pool de liquidez para eu pagar as parcelas com o E rendimento aí da você- pool de liquidez. E é parcela sem juros, então não faz diferença. Não, vai dar o preço de 2 celulares de lucro. Ah, de lucro? Caraca. Gente, eu não sei fazer essas contas. Não faço ideia. Então agora a ideia é que eu me antecipe, né, de alguma forma. Inclusive tem um dos mentores meus de DeFi, que é Finanças Descentralizadas, que é o Valdemar. Ele já é cinquentão e tem uma corretora de seguros, mas ele é mais degen do que eu nessa parte. E ele criou um modo chamado Pools para Viagem. E aí foi daí que eu tirei essa sacada. Então ele pega, sei lá, 10 mil dólares, bota travado, fornecendo liquidez para troca e ganhando taxas. Imagina assim, você tem a loja do... Esse exemplo é sempre muito bom que o Andrearo, meu parceiro, fala. Tem aquela lojinha do Safra no aeroporto, ela vai trocar dólar por real, real por dólar, e eles vão ganhar o spread ali do meio, certo? Eu vou colocar Ethereum e Bitcoin em um lugar específico para quem quer trocar Ethereum por Bitcoin, que não é uma corretora onde vai ser padronizada, mas vai ser descentralizada, né? E aí eu vou ganhar as taxas disso. Então, a gente, por exemplo, um exemplo bem prático, domingo agora a gente abriu uma pool de liquidez que deu em 2 dias e meio, 2,5% de taxa. E entrou pra vocês. Entrou. Então, se você fizer a conta, e, claro, a matemática é a base, e você entender o momento de se posicionar, você consegue ter uma viagem grátis, gerando dinheiro antes. Então, essa é a ideia. Agora, usar isso como uma forma de... Ó, tem até o Não, gente, making off. Aqui é cheio de fã, normal. Tem o Isso daí making off. acontece. Cadê o autógrafo? Então, hoje a gente tem uma possibilidade de usar as finanças descentralizadas que não depende de banco, não depende de país, não depende de nada, depende de estudar. É fácil? Não. Tem risco? Pra caralho. Vai ter. O risco tá atrelado ao retorno. Mas é menos arriscado do que apostar no Santos, que perdeu pro Vasco de 6, né?
É Não bem- que seja, não que não seja arriscado apostar no Vasco também, né? Vamos Também, deixar isso claro. também. Acho que é importante. Eu acho que quem apostou no Vasco tá milionário, real, Sim, né? provável. Mas assim, quantas vezes essa pessoa já perdeu? Não, Eu fico todas. pensando. É igual aquele primo que joga na Mega Sena toda semana, né? Cara, assim. Pra sempre, né? Vai lá, não, um dia eu vou ganhar. E eu só entro no bolão da Mega Sena da virada que eu não quero sair sozinho. Nessa eu entro no bolão. É porque se seus amigos ficarem muito ricos, você não é sacanagem, É né? Tem que entrar. sacanagem, tem que entrar no Tem que entrar no bolão. bolão. Então, hoje existe essa possibilidade de você usar as finanças descentralizadas para criar, para fomentar as suas vaidades de certa forma, né? Porque, na real, se você pensar em acúmulo de patrimônio, em aumento do capital e tudo mais, você precisa do que o Johnny falou lá no começo pra gente, consistência, né? Não adianta o cara achar que vai fazer isso uma vez e vai dar certo. Pô, eu já perdi dinheiro fazendo teste, já perdi dinheiro em pool que eu montei errada, mas o saldo sempre ficou positivo porque eu tive consistência. Voltei, entendi onde estava errando. E como que você, vamos lá, pensando uma mentoria e pensando que a gente pode ter pessoas aqui em vários níveis de carreira, em vários momentos de vida, como que alguém que ou tá iniciando na carreira, ou tá iniciando na parte de investimentos, enfim, vamos supor que uma pessoa, o Bruno de, sei lá, 15 anos atrás, como que essa pessoa começa? O que que ela tem que fazer primeiro? Tem uma dica que eu dou que não é muito ortodoxa, mas ela é grátis. Ah, então tudo bem, pode falar o que quiser. Então tá bom. Não vou vender meu curso nem nada, porque eu não tenho um. E nem pretendo ter um curso. Aliás, a minha ideia é transformar a Bcrypto. Tô trabalhando para isso internamente. Vou falar isso aqui porque talvez isso reverbere de uma forma positiva. Há meses atrás eu não falaria porque eu não tinha uma visão tão clara disso, mas é realmente tornar a Bcrypto uma startup focada em uso de agente de IA para gestão de portfólio. Democratizar a cripto. Total, para quem quiser, de uma forma, da mesma forma que o Satoshi criou o Bitcoin. Meu sonho é criar um protocolo igual o TCP/IP foi para a internet, para blockchain e IA. Grátis, se eu vou ser perseguido por isso um dia lá atrás, lá na frente, talvez. Mas a ideia é realmente revolucionar o mercado de uma certa forma. Eu só tenho essa vida, já perdi tempo demais. E aí cai no que a gente falou no começo, de sentir que está atrasado. Então, respondendo sua pergunta, usa IA, usa IA, entende, conversa com a IA e pede para ela te explicar. Lê o white paper do Satoshi Nakamoto sobre Bitcoin, imprime ele. Pô, vai ser um negócio muito escroto de ler e tudo mais. Entende? O cara que é curioso, tá? E a gente tem dois níveis aí. O cara que é curioso, tem tempo e pode aprender, conversa com o ChatGPT, com o DeepSeek, com o Grok, com qualquer um. Análise. Se eu tirar um print de um gráfico, o DeepSeek e o Grok hoje conseguem me dar ponto de entrada e saída. Então, valida a sua tese, entende. Não use como uma decisão final. Mas você pode. Eu mesmo. Eu estava fazendo um curso de ciência de dados onde eu escrevi para o ChatGPT ser o meu professor. Caraca. Então eu falei, eu quero aprender Python para aplicar desse jeito. Cria um curso para mim onde você é o professor e você vai fazer módulos sequenciais do básico até o avançado, aonde eu vou conseguir responder as suas perguntas gamificadamente num chat. E aí eu fazendo isso falei, e que tenha certificado no final. Aí ele falou, não posso emitir o certificado. Aí eu falei, pode, a gente abre um CNPJ, eu faço o curso, emito o certificado para mim mesmo e jogo no LinkedIn ainda. Então, Gente, o mal do malandro é achar que sua mãe dele fez filho esperto, eu tô aqui passada. hoje você consegue. Você Sim. se Se você não, auto-certificou. praticamente. Então, se você não for autodidata, a IA vai te ajudar. Ponto importantíssimo, você tem que saber perguntar. Se você não souber perguntar, você não vai chegar em lugar nenhum. E a gente sabe que tem aí não só uma dissonância cognitiva do povo brasileiro no nível médio, mas quem realmente está interessado em mudar se esforça, né? Então, eu acredito que hoje a IA ela veio para isso é uma tese minha
E tem um parceiro meu da Confraria Web3, acho que eu não falei isso, mas também eu sou vice-presidente da Confraria Web3. Meu parceiro Juliano Kimura, palestrante de IA. O Kimura já veio? Várias vezes. É mesmo. A gente vai, inclusive, primeira mão, hein? Vai ter uma confraria Faria Lima. A gente vai botar um cavalo de Troia na Faria Lima. Na verdade, uma baleia de Troia, né? Porque Ah, tá. tem a baleia. Eu brinco com a cavalo de Troia, mas é zoeira. Porque eles são avessos a cripto. Só que a gente entende que hoje tem uma demanda muito forte por stablecoins e tokenização. E a gente tem parcerias fortes com gente boa, importante e, cara, a gente tem selinho de 171 para vários negros aí que a gente sabe que tem que ser excluído do mercado. Então a gente tem que fazer esse trabalho de sanitização do mercado, trazendo gente boa. Então, lá na Confraria Web3 a gente criou uma visão um pouco maior de onboarding. Então, vai lá, busca ia.trianons.com, é a nossa plataforma nova aí focada. É um fórum, só que focado 100% em IA. Vai ter a plataforma da Bcrypto lá dentro. Na verdade já tem, tá oculta para a maioria. Eu tô fazendo um teste com algumas pessoas. E a nossa meta é botar 200 mil pessoas até um ano. Vai conseguir. Se 10% disso assina, entende? E assim a gente vai galgando um espaço, mas a meta é ter um prédio aqui em São Paulo focado no desenvolvimento gratuito de inteligência artificial. Muito legal. Então tem espaço para todo mundo. Agora o cara que não sabe, ele vai, o mesmo cara que vai comprar o curso que pega pela ganância, é o mesmo cara que vai jogar no tigrinho. Então eu acho que tem que ter aí realmente o cara olhar para dentro, Sim. entender. Mas eu pergunto também mais assim, o Brasil tem bolhas muito distintas, né? E aí, cara, não é difícil você encontrar pessoas que nunca investiram nada, que não sabem o que fazer com o próprio dinheiro, muitas vezes não sobra, porque é muito pouco. Quem, por exemplo, vamos por aquela pessoa que ganha pouco, não vou dizer salário mínimo, porque aí também, gente, esse papo é mó furado, mas uma pessoa que, assim, começou a ganhar um pouquinho melhor, mas ganha pouco, tá começando, assim, as coisas andarem na vida, ela vai começar a investir. Dá pra começar por cripto? Dá. Inclusive, hoje, os países têm uma... Perdão. Os países, eles têm uma visão um pouco diferenciada. Começou ali em outubro de 2022, no Comitê de Basileia, que regulamenta os bancos, eles fizeram uma mudancinha onde permite que os bancos aloquem 1% do capital em cripto. E aí foram mudando essa regrinha para mais. Dali nasceu o ETF de Bitcoin, tal. Então, a pessoa hoje, ela tem a oportunidade de, no próprio Nubank ali, quem é de cripto vai dar risada de mim, porque eu tô falando isso. Eu vou falar que é igual comprar algo fake. Mas não, quem não conhece, vai lá no Nubank, caiu o salário, compra 2%, 3% de Bitcoin, pensando no fim de um ciclo, do longo prazo. Comece a estudar o longo prazo, porque isso é um gatilho para começar a puxar mais informação. Então, acho que o ponto inicial é o cara que faz o que a gente chama de DCA, que é o preço médio em dólar, né? Dollar Cost Average. O cara que faz um DCA de Bitcoin comprando todo mês um pouquinho, não tem como dar ruim em 3, 4 anos, porque o ciclo sempre vai se ampliar. E aí você vai ouvir, mas o Bitcoin não vai subir mais tanto. Eu falo, deixa em real então, você vai perder para inflação. R$100 de 94 hoje vale 12. Né? Então, tem que primeiro baixar a bola, tirar a ganância da mente, focar Paciência, né? Total, paciência e focar em compras pequenininhas por longo prazo, porque nesse meio tempo você vai entender quem é de verdade. Você vai entender o cara que tá ali realmente para ensinar. Você vai entender que tudo que estão te oferecendo num curso, no fim do dia talvez seja só o agrupado do que está livre para você pesquisar na internet. Então eu acredito que a minha dica seria, quem nunca investiu, compra um pouquinho de Bitcoin todo mês. Ponto. Não tem erro, não tem erro. Bruno, deu 3 anos aqui, a gente tá no meio do bear market. Aí aumenta a mão, né? Quanto mais barato, melhor. Eu até brinco, você prefere comprar um terreno por 100 mil ou um terreno por 30 mil?
100 mil. Então, só que as pessoas não têm essa consciência quando vê o preço caindo. Elas vai cair mais, vai cair mais, vai cair mais e socorro. Não, eu gosto do mercado sangrando. Eu gosto quando as pessoas estão dando tiro pro alto, socorro, tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu fui me preparando para esse momento. Sim. Então, hoje é essencial. E outra, a pessoa não precisa necessariamente comprar Bitcoin. Ela pode hoje comprar dólar cripto, que são as stablecoins. Tem stablecoin de real, tem stablecoin de ouro. Só que se você comprar, se expor ao dólar, dolarizar parte da sua carteira, em 2012, o dólar tava 3,20. É verdade. Agora tá. Bateu 6,10, agora tá 6,40, hoje deu 6,55. Não, hoje ele caiu. Caiu de novo, né? Ontem subiu, hoje caiu. E tá indo para um fundo, porque as políticas que o Trump tá fazendo tá diminuindo o valor do dólar. Ele tá minando o valor do dólar. Não tem nenhum outro país que tá impactando nisso. Por quê? Porque isso equilibra a balança comercial. Então, ele não vai falar, vou desvalorizar o dólar. Não pode falar isso. Mas as medidas que ele tá tomando vão levar o dólar lá para baixo. Eu prefiro comprar o dólar a 5,30 do que a 6. Então, se você se expor ao dólar de alguma forma hoje, vale muito mais a pena do que ficar com medo de comprar o Bitcoin no topo, por exemplo. Então, isso é possível dentro de qualquer banco que a pessoa tenha já. Então, tem lá dentro do Nubank, tem dentro do 99 App, tem no PicPay. Todos eles já oferecem criptodólar, que é a stablecoin, e todos eles oferecem Bitcoin, Ethereum, Litecoin. E o essencial é um livrinho que ele lê. Eu acho que ler é essencial. Tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é fininho assim, ó, parece o meu dedinho. Mas tem uma coisa que o cara fala lá primeiro ponto, guarda um pouquinho para o seu futuro em algo que você pensa ali num colchãozinho que você nunca vai gastar. Lá ele fala de 10% das moedas de ouro que eles recebiam. Hoje, para a gente conseguir, com o salário médio, guardar 10% é difícil, né? A gente tem que ser realista. Não pode ser tipo o primo rico. Vou te ensinar como usar um salário de R$ 1.400. Ah, cara, tem coisa que é de quem nunca foi pobre, né? Né? Então, a gente que lá atrás sofreu, entende o preço do dinheiro hoje. Então, eu entendo que dolarizar a carteira aos poucos, se expor aos poucos, vai fazer você se manter. Cara, você não vai fazer um risoto se você não comprar o arroz certo, não ficar reduzindo o vinho 4 vezes, não cortar todas as coisinhas que você vai pôr lá dentro, não temperar direito o caldo com os legumes certos. Não vai sair, não vai ficar pronto. Só que vai ficar pronto se você fizer as coisas certas. Então, do mesmo jeito que você consegue fazer um prato gostoso, você consegue deixar a sua carteira legal. Mas aí você tem que ter o ponto principal, que aí é o que a gente falou até antes de ligar a câmera, que é a educação financeira, né? A educação financeira hoje é essencial. Então, eu vejo um benefício interessante de ter entrado no currículo das escolas. Eu acho que isso foi muito bom. E hoje, era 5 e pouco da tarde, eu deixei o celular do lado. Era 5 horas, eu acho. Eu deixei o celular do lado com o YouTube rodando na Câmara dos Deputados, que os amigos nossos estavam em Brasília. Eles estavam defendendo a tese de colocar o Tesouro do Brasil em Bitcoin. Caraca. É só paulada. E aí a gente vê que o letramento digital sobre blockchain, o entendimento sobre cripto, a visão do próprio Banco Central se posicionando sobre é incipiente porque a gente precisa. Então, o Brasil continua os mesmos 20 anos atrasados que eu li lá em 2017, agora em 2025. Achei ruim? Não. Não. Na minha conta no Nubank tem 50 centavos, então para mim não faz diferença. Eu já não uso o real no meu dia a dia como uma forma de pagamento. Eu sempre tento pagar em cripto. Inclusive, outro dia eu dei uma consultoria individual e aí eu cobrei lá em Solana. Aí o cara falou, posso fazer um Pix? Eu falei, mas eu te cobrei em Solana que é pra você aplicar a merda da mentoria, cara. É pra você ir lá, comprar, transferir, fazer e tal, mas eu tenho medo. Eu falei, então não deu certo, vamos fazer de novo. E aí, não, mas
Então, hoje, realmente existe uma aversão aí ao risco que é natural da gente. Por N motivos, por N motivos. Eu Sim. lembro do meu avô lá nos anos 90 com o Collor. Meu avô não tinha dinheiro, mas o pouco que ele tinha, o Collor tomou. Sim. A minha mãe até hoje põe dinheiro na minha carteira, porque ela fala assim, e se acontecer alguma coisa com a sua conta? Juro. Na carteira. Aí eu falo, esses Dinheiro, 100 dinheiro reais que vão nota? salvar. Eu sempre tenho, tipo, do nada, toda vez que eu vou pra casa dela, aparece, tipo, 20, 100, tipo, aparecem umas notas, assim. Ó, hoje a gente tá incomodando o Banco Central com isso daqui. E é literalmente incomodando porque tá num limbo jurídico. Esse cartão aqui é emitido em Hong Kong e carrega com cripto. Caraca. Stablecoin, dólar, normal. E eu passo como crédito, Visa. Esse daqui é o off-ramp. E aí ele não tem conversão, esse tipo de coisa? A conversão, Tipo, o tu tá, spread deles é de 1,5%. Só. tipo, tu saiu pra jantar aqui em São Paulo. Sim, Você usa ele. uso ele. Hoje eu paguei a assinatura do meu Eleven Labs com ele. Eu transferi da pool que rendeu no final de semana, os 2,5% lá, transferi pra ele, paguei o Eleven Labs e ainda tem $11 de saldo aqui. 11, ó. Ó, dá pra tomar ainda comer um lanche ainda. Comeu hoje. Comer um lanche. Muito bom. Comer um lanche. Bom, nossa, tem tanta informação. É engraçado porque eu acho que talvez de todo mundo que eu entrevistei, você foi a pessoa que mais falou do próprio negócio, mas porque seu negócio é muito novo, querendo ou não. Por mais que não seja, né? Tipo, é bizarro, assim, quanto que a gente não tem de informação. Total. A não ser que busque essa informação. Uhum. E aí, meio que caminhando pro fim, assim, você falou lá atrás que você teve mentores, que, enfim, teve em algum momento uma virada de chave. Eu não vou perguntar quem foram seus mentores, mas como que você fez na época pra achar essas pessoas pra te apoiar? Como é que foi o seu processo? Eu comecei lendo, sozinho, no ônibus. Biografia. Eu lembro que eu ia de Osasco pro Tabuão, sendo que eu morava no Limão. E eu demorava, sei lá, quase 2 horas pra chegar onde eu tava trabalhando. E aí eu vi um livro, um desafio num livro que era ficar uma semana sem reclamar. E eu falei, pô, parece fácil. Vou aplicar isso a partir de agora como um teste. Parei nesse capítulo aí e aí eu entrei. A sala que eu ficava era dentro da diretoria. Então era uma briga de ego, de resultado. Cara, era insano. Tinha que entregar em alta performance. O BI lia a URA para mostrar na tela o que estava acontecendo na central de atendimento ao mesmo tempo que estava acontecendo ali. Então era uma coisa assim muito dinâmica. E aí eu parei e falei, beleza, vou ficar sem reclamar. E aí eu vi que as pessoas reclamavam pra cacete, e eu reclamava pra cacete também de várias coisas, e eu caía na reclamação das outras. E aí foi meu primeiro teste, porque eu comecei a olhar de uma forma diferente para outras pessoas com que eu pudesse aprender. Então, a partir desse desafio, eu nunca mais reclamei Na vida? na vida. Desde 2018. De nada? De nada. E quando eu me pego reclamando, é automático, virou um hábito. Eu devo ter ficado uns 3 meses num exercício mental fudido até realmente aquilo ali entender. Então, não que eu aceite as coisas e ok, beleza, não, mas não reclamo mais. E aí, a partir daí, as coisas começaram a mudar de uma forma que eu fui buscando pessoas que pudessem me ensinar coisas que eu não sei. Li biografias, e eu acho que biografias são muito boas para você aprender de uma forma com a vida daquele cara ou daquela mulher ou daquele grupo que ensinou alguma coisa. Então, esse livro, inclusive, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala, pô, se você não sabe de um assunto, vai atrás de um profissional que saiba desse assunto. Isso há 5.500 anos, nas tabuinhas de argila da Babilônia, o cara ensinava educação financeira e trazia essa visão. Então, ler é essencial, não se alienar com qualquer assunto, entendendo que aquilo ali é absoluto, é essencial, e você buscar referências, mais de uma. Igual você tira 3 orçamentos para fazer o negócio do seguro quando bate o carro, você vai lá e vai pegar e vai entender, pô, quem são os possíveis mentores que hoje estariam me mentorando, estariam dispostos a me mentorar
Ou mesmo, quem são as pessoas que eu posso seguir no Instagram e no YouTube, ver vídeos em que eu consiga assimilar aquilo como algo para minha vida. E aí eu sempre fui testar o que eu aprendia. E eu acho que isso é o que muda o jogo. Sempre que eu leio um livro que tem algo interessante, eu fico testando, sei lá, umas 2 semanas no Uber, Como assim? com o motorista. Você testa o cara? Testo. Pô, que sacanagem, conta uma. Ah, toda vez eu começo com uma pergunta aberta normalmente e o cara nunca mais para de falar. Eu não te encontrei agora, eu peguei o celular do Uber porque ele me contou o negócio dele inteiro. Já consegui um contato para redução tributária. Então, para mim, todo dia é uma oportunidade de fazer negócio, mas de uma forma natural. Então, eu acho que você Cara, você tá tá. pegando um super bom, porque o último que eu peguei foi cantando as músicas autorais dele, não tinha nenhuma boa. Não, mas metade do caminho O ele vem penúltimo me reclamando. pediu em casamento. Então, assim, Metade. Não, pra mulher, Uber é outra história. Mas metade do caminho ele vem reclamando. aí você falou, chega? Não, a parte do reclamar, eu tenho uma frase pra mim mesmo. Não reclame da reclamação alheia, porque é o mesmo veneno que você reclamar. É verdade, caraca. Então, eu levo isso como um mantra pra mim. Eu tava quase pulando do carro. Até chegar no ponto que a gente parou na Alvarenga, com o comecinho da rodovia. E aí eu fiz uma pergunta sobre o que ele tava fazendo e tudo mais, que eu não tinha falado nada. Eu só tava segurando o celular apreensivo, já não aguentava mais ouvir ele reclamando. E aí eu dei espaço, dei atenção pra ele sobre um assunto que ele gostava. Então, eu acho que isso mudou todo o viés e aí fiz ali mais um possível lead, um contato, ou enfim. Aí ele falou que tem um podcast sobre redução tributária para empresas de lucro presumido e tal, deu o telefone. Não chamei ele para minha comunidade, porque alguns eu chamo, dependendo do que for, porque eu já vi alguns que os caras são super avançados e hoje, infelizmente, não tiveram outra opção a não ser dirigir. Mas isso é um exemplo. E aí, no mundo dos negócios, eu brinco que para você, e eu até falei isso com um amigo hoje, para você estar afiado, você tem que. Para você cortar árvore, você tem que afiar o machado, literalmente. Então é testar, entender. Pô, tem várias vezes que eu bato a cabeça na parede de raiva de uma merda que eu falei. Puta, não devia ter falado isso, cara, eu não acredito. Aí volta, reflete, entende e tal. Então, se entender, autoconhecimento é fundamental. Hoje, eu, no mundo corporativo, tô mentorando 2 pessoas e tô sendo mentorado por um cara do RH que tem 45 anos, 28 de RH. Então, eu me ponho à disposição e eu acredito que isso parte também do que a gente vê como networking, né? Porque o networking, geralmente as pessoas vão para sugar. Não digo geralmente, geralmente é ruim. Mas tem muita gente que vai para sugar os outros. Eu não, eu, tipo, vou aberto dizendo o que eu posso oferecer ali que vai agregar na vida de alguém, né? E só de você estar aberto a isso, a outra pessoa vai entender. Cara, é olhar no olho, não tem como não ser, né? Você sabe na voz, você sabe na fala, quando a pessoa quer ser oportunista, quando exagera demais nas coisas, quando oferece produto que não existe. Isso no mercado tá cheio, dependente do mercado. No mundo dos negócios ele é muito voraz. Então hoje eu sempre busco uma referência naquilo que eu quero aprender. Então eu sou sou aprendiz de cervejeiro. Eu aprendi com o Jaime. O Jaime tem 69 anos. Eu falei, cara, ele faz cerveja há mais tempo do que eu sou vivo. Se esse cara não souber fazer, quem que vai fazer? Sabe? Então eu aprendi a fazer do modo raiz e hoje eu consigo fazer uma cerveja no fogão de Ele casa. que fez essa, brincadeira. Não, brincadeira. Tá bom. É uma IPAzinha. Eu adoro IPA, porque dá pra fazer em casa. Ah, é mesmo? Tem a diferença de alta fermentação e baixa fermentação. Aí já Aí é é para outro outro podcast, podcast. tá? Vai ficar pra próxima. Já é outro podcast. Então, buscar as melhores referências. Então, por exemplo, cara, você quer saber sobre mentorar? Procura a Babi. Isso. A Mas assiste podcast. Assiste. Não, assiste real. Porque foi engraçado que ontem
Eu vi um corte seu de manhã, você falando do ovo de pata, e me lembra que eu gosto de comprar ovo no Mercado da Lapa, porque lá vende ovo caipira da roça, né? Eu gosto de ovo caipira da roça. Não gosto de ovinho branco. E aí tem ovo de pata sempre pra vender. E eu fico olhando pra ele. Ah, não. E você não come. Não como. Não Tá como. vendo? E aí eu vi o seu corte e fez todo sentido. E às vezes em um livro que você leu, uma frase vai fazer todo sentido. Em uma pessoa que você conheceu, talvez um dia, uma frase que ela falou vai fazer todo sentido. Então as pessoas às vezes também criam expectativas demais. É. Então eu acho que é você estar aberto a aprender, ter a humildade de saber que você sabe menos, né? E como dizia o Sócrates, só sei que nada sei. E aí, ir de cabeça, estuda, entende e tal. A gente sabe que a maioria das pessoas não vai fazer do jeito que a gente foi aprendendo, foi moldado, né? Mas eu acho que o objetivo do canal é esse. É levar para as pessoas que existe essa possibilidade, que muito das coisas que travam elas é simplesmente a própria imaginação. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, se blinda, mentalmente falando, e segue seu caminho. Acho que é isso. E você falaria isso pro Bruno de 20 anos? Nossa, o Bruno de 20 anos, eu ia amarrar ele no poste e dar chicotada. Ia dar chicotada. Coitado. Ele ia estar lá com uma garrafa de Contini esperando pra entrar na balada já chapado. É isso, Bruno de 20 anos. Olha como você melhorou. Oremos. Bom, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pelos ensinamentos. Ficaria aqui horas conversando, porque tem muito, muito assunto. Mas pra gente encerrar, quem quiser te seguir, buscar a sua Claro. comunidade, enfim. Claro, Esse é claro. o seu momento agora. Obrigado. Então, quem quiser me seguir, busca lá no Instagram, @bruveloso, com 2 L's e S. E quem quiser saber mais de cripto, @bcrypto, com i.eth. Aí vai me encontrar, a gente conversa, pode me chamar. E tô super disposto aí a trocar uma ideia com quem estiver realmente disposto a mudar. É isso. É isso. Muito obrigada. Até a Eu que próxima, agradeço. gente. Tchau, tchau.